vamos falar para vocês hoje um treinamento de comunicação de más notícias. Todos nós temos a impressão de que sabemos dar notícias, mas para realizar nós precisamos de alguma situação importante, que é treinamento. Treinamento e bom senso. Bom senso é algo que se adquire quando se tem conhecimento e capacitação do que se vai fazer. A má notícia pode ser em qualquer situação, porque o luto dentro de qualquer familiar doente começa pela própria internação do paciente e a retirada dele dentro do círculo familiar. Mas imaginemos uma má notícia em que o plantão se dá, em que no início do plantão é comunicado que existe um morto no plantão. Como fazer para chegar até a família e dar essa notícia a ela? A primeira situação que todo profissional de saúde deve ter é que um morto no plantão deve ser cuidado como qualquer outro paciente. Um morto pode ser doador de órgãos, de tecidos e deve ser visto como uma situação a ser cuidada durante todo o nosso trabalho. Para se dar uma notícia ou uma má notícia, é importante que se tenha alguns pontos na mente. Primeiro, comunicar a morte. Aonde comunicar a morte? Qual é o melhor local para se comunicar a morte aos familiares? É necessário que tenha dentro do teu local de trabalho uma área específica para isso. Não necessariamente uma área de uma sala da família. Isso seria o ideal. Mas pode ser um local que tenha o que a gente chama de privacidade. A família tem que ter o seu local para ter e receber essa notícia. Segundo ponto é o profissional de saúde. Tem que saber tudo sobre o morto. Quando ele internou, por que ele internou? O que aconteceu com ele? E o que foi feito para melhorar? Terceiro e fundamental, isso tem que ser documentado. Tem que ser prescrito pela enfermagem, na evolução da enfermagem, e no médico tem que ser descrito dentro do prontuário do paciente. Em que hora, em que dia, em que local está se dando essa comunicação de más notícias. E algumas situações importantes têm que ser privilegiadas. Primeiro, a autenticidade. O profissional que vai dar a má notícia tem que ser autêntico naquilo que ele está falando. Isso gera confiança. A família tem que entender esse tipo de ponto. Segundo, é a empatia. A empatia de você poder entrar e imaginar como a pessoa está se sentindo naquele momento. A má notícia passa pelo ponto de você ser autêntico nas relações, ter a empatia com os familiares e respeito. Essa comunicação deve ser feita praticamente em 3 etapas. Comunicar a má notícia fundamental. Oferecer ajuda aos familiares. Quais são suas necessidades? Às vezes as necessidades são simples. Um telefonema, um aviso, um cuidado que você vai ter. E principalmente, discutir o futuro. Oferecer a essa família o que vai acontecer naquilo que se está tendo. 2 pontos que eu chamo a atenção. Primeiro, é narrar o que você fez pelo paciente. A família tem que sentir que você cuidou. E aí tem um problema do profissional de saúde. Ele pode se sentir meio culpado nessa história toda de dar essa notícia. Ele pode sentir que um medo de ter falhado no cuidado desse paciente. Mas é importante que ele discuta isso com os familiares, narrando como foram os cuidados. Olá, meu nome é Luiz e vocês me conhecem. Eu cuido de Pedro. Pedro internou há 3 dias aqui com uma lesão muito grave no cérebro. E nós fizemos todo o possível para ele. No primeiro dia, Pedro foi levado para o centro cirúrgico, nós fizemos exames, nós falamos com a senhora, mãe, sobre o que aconteceu. 2 dias depois, Pedro foi novamente internado. Nós foi reoperado, veio aqui para a UTI, nós cuidamos dele. Vocês notam que a sequência é de uma narrativa de cuidados. E é importante a narrativa porque psicologicamente nos faz lembrar das narrativas de histórias infantis, em que não necessariamente, apesar de ter um final feliz, não significa que não houve dor durante todo o projeto, todo o tempo dessa história. E como é que isso caminha? Isso caminha de uma maneira em que essa narrativa tem que ter todos os detalhes dos cuidados que foram realizados no paciente, independente
desses cuidados ter ocorrido uma falha durante o tratamento, de o paciente não ter dado a resposta que você, profissional de saúde, e os familiares gostariam. Isso é fundamental. Como é que a gente faz isso? A gente treina. Treina, tenta falar com as familiares, procurando também saber o histórico das famílias. De onde eles são, como é que foi o cuidado no hospital. Os hospitais, geralmente, quando tratam os familiares, não tratam os familiares de uma maneira muito digna. Exemplo, horário de visita. Os modelos hospitalares nossos trazem assim, 15 minutos de manhã, 2 pessoas, meia hora à tarde, mais 2 pessoas. Nós temos que evoluir para um modelo de hospital aberto, em que as pessoas possam entrar e sair dos hospitais com os seus direitos e suas responsabilidades. Mas por onde a gente começa isso na família? Se aproxima e volta a relatar. Acesso. A família tem que ter acesso a essas informações durante todo o cuidado. A narrativa parou no ponto do cuidado e a gente continua em cima dos cuidados que foram feitos durante todo o tempo de internação. Há se ressaltar uma segunda situação que é importante. Como os familiares chegam? Qual o horário para a gente dar essa má notícia? Imagine que você mora em um bairro um pouco distante e que às 2 horas da manhã alguém do hospital peça para que você se locomova até o hospital. Existe facilidade de mobilidade urbana no nosso país durante a madrugada? É muito difícil. Entre você dar uma má notícia às 2 da manhã e dar uma má notícia às 8 da manhã, a proposta de acolhimento às 8 da manhã certamente é muito melhor do que o acolhimento às 1h30, às 2 ou às 3 da madrugada. Pense nisso. Você gostaria de ser chamado às 2 da manhã para receber uma má notícia ou às 8 da manhã? Nenhum horário é bom para receber uma notícia. Entenda isso. Mas é melhor que você faça pela manhã, em que a família está mais disposta e melhor acolhida dentro do hospital. Então, nós temos que definir algumas prioridades. O local, o profissional de saúde, o prontuário, a evolução da enfermagem e, principalmente, a autenticidade nas informações, a empatia, a honestidade e o último ponto que nós queríamos relatar com vocês. É você olhar para a pessoa e tentar entender como ela está te vendo. Como você gostaria de receber essa notícia. Como seria o sequenciamento disso daí. A narrativa volta a se estabelecer. Até um ponto em que você vai chegar para os familiares e dizer a parte mais importante. Para você e para eles. Durante todo o tempo que cuidamos de Pedro, ele teve alguns momentos de melhora. E nesses 12 dias que ele ficou internado conosco, principalmente nos últimos 3 dias, ele vem piorando muito e nós chegamos hoje a começar a todos os testes deles e, infelizmente, o Pedro morreu hoje às 14 horas. É fundamental se dar um momento em que você fechou o protocolo ou fechou o diagnóstico de morte daquele paciente. Isso é fundamental para a família entender. O que a gente vai esperar nesse momento? Nesse momento, o profissional tem que escutar a família. E o escutar começa com o questionar. Primeiro, você tem certeza que ele está morto? Nunca responda, é lógico que eu tenho. Não é você que tem que ter a lógica. A lógica vai ficar muito difícil para os familiares. Pergunte, aonde você tem dúvida? O que você quer que eu esclareça? Essa é a postura. Nós não estamos ali para fechar uma situação e não dar explicações para a família. A morte é algo, muitas vezes, inexplicável, mas é um fator que ocorre no ser humano. Então, quando você é questionado, você tem certeza? Pergunte, aonde você tem dúvida? O senhor acha que se a gente tivesse internado Pedro antes, ele estaria melhor? Não sei. Eu não estou aqui para justificar o tempo de internação, mas eu estou aqui para te dizer que nós fizemos tudo por Pedro. E, infelizmente, ele morreu.
pode ter a seguinte situação. O senhor acha que se a gente pudesse ter colocado em outro hospital, ele estaria melhor cuidado? Olha, eu não conheço os outros hospitais, mas eu preciso te garantir que o que nós fizemos foi o melhor para ele. E nós queremos deixar bem claro que nós estamos à disposição para isso. Toda essa fase você vai observar. E vai ter um momento em que a família vai virar para você e falar assim, nós podemos visitá-lo? É lógico, é um direito dela. Deixe entrar. Quando retornar, mais dúvidas acontecerão. Olha, como é que o senhor fala que ele está morto se o coração está batendo nos casos de morte encefálica? Não ache difícil entender morte encefálica. Existem alguns trabalhos mostrando que até 30% dos médicos não entendem. A população não tem obrigação de entender. Muito menos numa situação de crise em que ela está entendendo que alguém que ela ama morreu. Então, explique novamente. Até você sentir que alguém da família já entendeu. Se a família pedir para ir embora e voltar no dia seguinte a conversa vai se repetir. Não até o momento em que você se canse, profissional, até o momento em que a família se sinta esclarecida. Família esclarecida é uma família que compartilha com você. Não precisa se punir ou achar que não pode chorar em algum momento ou se sentir emocionalmente envolvido. Faz parte. Não tem problema. Não deixe distâncias entre a família. Também não deixe que eles façam tudo o que eles querem. Os limites do hospital existem e devem ser totalmente preenchidos. No dia seguinte, quando a família volte, recomece. Local, data, hora descrito no prontuário ou na evolução da enfermagem, para que se certifique que a família foi comunicada da morte. É fundamental que eles entendam que a documentação da morte existe e está totalmente descrita no prontuário. Por quê? A partir da morte, o corpo pertence aos familiares. E aí entram os rituais de despedida, os velórios, as cantorias, principalmente em algumas regiões do país, e principalmente a encomendação da alma, né? Creonte, que seria o barqueiro que levaria a alma até o local da morte, é reverenciado até hoje. São os nossos cânticos, as nossas rezas. E isso é fundamental, que o médico e o profissional de saúde entenda que ele não está ali para discutir qual é a característica teológica da família, se qual tipo de religião que ela segue. Mas é fundamental que ele esclareça a má notícia. Isso pode ser em qualquer situação. Falei da morte, mas também posso falar de um tumor no consultório, ou mais comum, uma doença degenerativa acometendo nossos pais. Nossos pais começam a perder a memória. Eles voltam e reafirmam para você, reperguntam o que está acontecendo, perguntam daqui 10 minutos por que fulano não chegou, cadê sua mãe, cadê sua irmã, onde estão as coisas? As doenças degenerativas do sistema nervoso central também são doenças em que você vai ter que dar uma má notícia para a pessoa. E como é que a gente começa isso? Primeiro, você vai conversar com os familiares e com o paciente. O paciente, na maioria das vezes, quando ele começa a ter a perda progressiva da memória, ele quer te questionar. Olha, semana passada eu fui no supermercado e eu não consegui comprar e me lembrar das coisas que eu ia comprar. Ou então, sabe que eu saí a semana passada e não encontrei a casa da minha irmã, que mora na mesma rua que eu? Sabe que esses dias eu estava conversando com a minha tia, não me lembrei do nome dela. Do mesmo modo, a narrativa evolutiva. Olha, a senhora falou para mim que há cerca de 1 ano a senhora está achando estranha a sua capacidade de atenção. E que de uns 6 meses para cá, a senhora está perdendo um pouco da sua memória. Como é que é isso? Primeiro eu comecei a me perder nas coisas de casa, depois eu comecei a me perder na rua e agora eu estou achando estranho porque eu não estou reconhecendo a minha filha. Qual é o processo? Envelhecer é um processo natural. Todos nós temos que envelhecer da melhor maneira possível. Mas a perda da memória é uma situação que ocorre.
Como é que nós vamos discutir o futuro com a família? O que vamos fazer para ajudar essas pessoas? Qual o modelo que nós vamos ter? Quais são as mudanças que nós vamos fazer na casa? Qual vai ser a iluminação? Qual vai ser o cuidador? E também até chegar nos pontos de vias legais, em que você pode interditar e cuidar do seu familiar do ponto de vista também jurídico. Não muda o modelo que é aquilo que a gente falou inicialmente. Primeiro, um local privado para se dar a notícia. Segundo, identificar quem está presente nessa reunião. Terceiro, saber tudo sobre o paciente. Quarto, sobre quando começou, onde começou. Ser autêntico, ser honesto, tá certo? Ter a empatia com os familiares, dar a má notícia, dar a assistência aos familiares e discutir o futuro. Sempre no modelo, narrando o quadro de cuidados que você vai ter até o final. Ninguém deseja que só boas notícias. As más notícias fazem parte do nosso dia a dia. Mas é necessário que a gente tenha todo o sequenciamento nisso. Primeiro, comunicar a má notícia. Segundo, esclarecer os familiares. Terceiro, discutir o futuro.